Olá, amigos! Vamos discutir hoje um pouco sobre a insuficiência adrenal. Insuficiência adrenal é caracterizada por uma alteração da função da glândula adrenal, tanto na secreção de glicocorticoide, quanto de mineralocorticoide, quanto nos hormônios andrógenos adrenais. É uma condição de diagnóstico relativamente difícil. Primeiro porque é relativamente raro, 4 a 11 casos a cada 100 mil habitantes ao ano. E segundo, porque os achados são inespecíficos. E em média, você fica 6 meses passando em médicos antes de conseguir fazer um diagnóstico. Seguindo aqui. Quais são as causas principais da insuficiência adrenal? A maior causa no Brasil é a adrenalite autoimune, mas também as causas infecciosas são importantes e disputam com a adrenalite autoimune a primazia de ser a maior causa de insuficiência adrenal. Dentro das causas infecciosas, principalmente a tuberculose, mas também a PB-micose também acontece, entre outras causas. Metástases tumorais, aí eu preciso ter uma destruição de mais de 90% da glândula. Também descrita em doenças infiltrativas, em hemorragia intraadrenal, como a gente tem na meningococcemia, chamada síndrome a doença de Waterhouse-Friedrich. E aí, outras causas mais raras, tipo adrenoleucodistrofia, hipoplasia adrenal, algumas medicações como o etomidato que podem fazer insuficiência adrenal. E aí, nas causas secundárias, ou seja, a gente tem supressão do eixo corticotrófico, a gente tem como principal motivo o uso de corticoide exógeno, doses maiores que 10 miligramas por um tempo maior que um mês pode fazer essa supressão, panhipopituitarismo, apoplexia hipofisária, doenças granulomatosas, hipofisectomia, essa doença rara que é a hipovisite linfocítica, também metástases tumorais envolvendo hipotálamo e hipófise, mutações em tumores hipotalâmicos são algumas das causas. E quais são os sinais e sintomas que podem ocorrer nesses pacientes? Olha, vamos ver. Fraqueza, fadiga e cansaço, perto de 100% dos pacientes. Anorexia, 100%. Sintoma de trato gastrointestinal, mais de 90% tem algum sintoma em algum momento. E aí tem náusea, vômito, constipação, dor abdominal, diarreia, ou seja, vários sintomas inespecíficos. E aí a gente tem mais específico, avidez por sal, mas só 16% de sensibilidade, apesar de ser específico. Tontura postural, dor muscular ou articular. Perda de peso é quase que invariável, pode ter hiperpigmentação, hipotensão sistólica, e o que eu vejo na prática é você fazer muito mais o diagnóstico quando eu tenho hiponatremia, hipercalemia, aqui no caso a gente falando principalmente da insuficiência adrenal primária, que é o que a gente consegue fazer mais diagnósticos na emergência, porque o paciente pode chegar bastante hipotenso, às vezes em choque. Aqui, hiperpigmentação, pele clara com hiperpigmentação, isso acontece na insuficiência adrenal primária porque o ACTH aumenta para tentar fazer o cortisol aumentar também, e o ACTH é parecido com o hormônio melanotrófico, e faz essa hiperpigmentação. Quando que eu penso nesse diagnóstico? Porque eu acabei de falar que é um diagnóstico inespecífico, mais de 6 meses de paciente procurando médico sem fazer um diagnóstico. O que faz eu ter que pensar? Qualquer paciente que tiver desidratação, hipotensão, choque desproporcional à doença que ele tem, náusea e vômito inexplicável, hipoglicemia inexplicável, febre inexplicável, e aqui é o que eu mais vejo. Hiponatremia com hipercalemia em um paciente sem outro motivo. Também a eosinofilia pode ocorrer, e lembrar nisso em pacientes que têm outras doenças autoimunes, como hipotireoidismo autoimune, insuficiência gonadal, diabetes mellitus do tipo 1 autoimune, porque a gente pode estar associado às doenças poliglandulares autoimunes. Fatores precipitantes, em geral você tem um paciente que tem uma glândula que produz razoavelmente, que produz menos do que deveria o hormônio, mas aí eu tenho algum evento que aumenta a minha necessidade de cortisol, em evento agudo, como uma infecção grave, às vezes eu preciso aumentar em até 6, 7 vezes a minha secreção de cortisol, e aí eu tenho uma glândula que não dá conta, uma glândula cansada e insuficiente, e aí o paciente precipita choque porque não tem cortisol bastante. Isso pode ocorrer em traumas, em infecções, principalmente sépticas, em paciente que tomava glicocorticoide, suprimiu e parou de tomar, queimaduras, cirurgias,
desidratação, hemorragias, eventos cerebrovasculares que aumentam hormônios de estresse, né? Cérebro e cardiovasculares, né? Síndrome coronariana, AVC, enfim, todos os fatores que podem precipitar isso. E aí, como eu faço o diagnóstico? O diagnóstico é bioquímico no final das contas, mas eu tenho que suspeitar, né? Paciente que tem hipotensão com hipercalemia, fraqueza, dor abdominal, hipoglicemia, pensei em insuficiência adrenal. Aí o que eu faço? Se um paciente está instável, não dá tempo de eu ficar dosando cortisol. Se não, aqui eu já vou dar 20 a 30 ml de salina, em geral fisiológica, corrigir hipoglicemia, e se eu estou suspeitando muito, posso começar a hidrocortisona 50 a 100 mg de 6 em 6. O paciente está estável, dá tempo de eu fazer o diagnóstico, vamos dosar o cortisol. De preferência de manhã, menor que 3, insuficiência adrenal confirmada. Então, maior que 5, vamos fazer teste da cortrosina. E entre 3 e 5? Entre 3 e 5 provavelmente é insuficiência adrenal, mas tem uma dúvida na literatura. Fiz o teste da cortrosina. Está menor do que 18? Insuficiência adrenal. Maior que 18, provavelmente não é insuficiência adrenal. Vamos seguir aqui. E como que eu trato esse negócio? Primeiro, são pacientes que estão muito desidratados, então uma reposição de volume com salina fisiológica, podemos fazer 1000 de cara e fazer o quanto for necessário depois, é o jeito que a gente começa. Depois a gente vai pôr o glicocorticoide, né? Em um paciente em crise adrenal, a gente pode fazer de 50 a 100 mg EV a cada 6 horas. A gente sabe que cronicamente a dose é bem menor do que isso, né? Mas o paciente está num momento de estresse, eu estou falando aqui muito mais do contexto de emergência. Essa pode ser uma boa dose inicial. E para também aumentar o efeito mineral corticoide, eu posso fazer fluoridrocortisona 50 a 100 microgramas via oral a cada 8 horas. Esses são os principais tópicos que eu queria discutir com vocês de insuficiência adrenal. Quem gostou, nos siga para mais vídeos ou procure a gente nos nossos programas de imersão e de mentoria. Um abraço e até outra vez.